Turma, vamos dar prosseguimento aí. A gente vai continuar falando sobre a natureza do planeta, né? Água, terra e ar. É, Nesse capítulo hoje a gente vai falar um pouco sobre as paisagens naturais da Europa e da África, né? Como um todo, dando as características de cada um tipo de vegetação. Ok? Então a gente precisa saber que as paisagens elas têm uma certa particularidade. Por exemplo, o clima, né, ele é o responsável principalmente pelo bioma. Por quê? É o clima que vai determinar se aquele local ali vai ter uma incidência maior, por exemplo, de chuva, de raios solares, o tipo de solo que vai determinar também o tipo de vegetação que vai ter naquele local. A Europa ela tem uma particularidade porque ela no caso ela corta, no caso o Círculo Polar Ártico, ou seja, uma área polar e também temperada, ok? Grande parte da Europa tem uma proximidade com o mar, ou seja, então a corrente do Golfo que determina no caso ali aquele local, né, que fica ali basicamente são de águas marítimas quentes. Então ele vai trazer um certo nutriente para aquele local, onde justamente as águas marítimas quentes determinam também o clima daquele local. Tem também a continentalidade, ou seja, uma ausência de umidade, uma ausência de chuva também naquele local. Tem a corrente de cima, que são ventos, né, quentes e secos, que vem, né, no caso do deserto do Saara no verão, e também chuvoso no inverno. Ok? Então, no verão são ventos quentes e secos, e no inverno já é chuvoso. Ok? Existe também a incidência da massa polar, que vem dos polos e atua também no continente. Isso faz com que o clima também do local fique, né, bem mais gelado. Okay? Então, quais são os tipos de vegetação que existe na Europa? Primeiro é o clima polar, que são tundras. Tem um clima temperado oceânico, que são as florestas caduca. Tem um clima temperado continental, que é a floresta boreal. Tem um clima também mediterrâneo, que são os maquis e os garrigues. Primeiro tipo aí eu botei uma paisagem para vocês ter, no caso, uma noção do que significa cada vegetação. No clima polar, que predomina a tundra, você pode ver uma ausência de vegetação. Então eu vou ler ali para vocês. É marcado pela presença de pequenos vegetais espaçados entre si, com predominância para arbustos, né, ervas, líquens e musgos. Essas espécies, no entanto, só se desenvolvem durante os meses de verão, ou seja, que tem, né, no caso, incidência de raios solares e o solo não tem predominância muito grande de neve. Isso faz com que esse tipo de vegetação só se forme no verão. Okay? É, Quando as temperaturas são menos frias, chegando à máxima de 10 graus. E durante o restante do ano, os solos e os vegetais permanecem congelados sobre temperaturas que chegam a menos 20. Então não existe nenhuma espécie vegetal que sobreviva a menos 20 graus. Não tem como ter uma vegetação nesse local, a não ser no verão. Já o clima temperado oceânico, são florestas caducas, é conhecido caduca quando as árvores elas perdem, no caso, as folhas periodicamente, né, no período de outono e também do inverno. Caduca, vocês podem lembrar, uma pessoa caduca é uma pessoa que esquece, acaba perdendo, né, um caso, a memória. Então, vocês podem fazer uma analogia a, a esse tipo, né, de palavras. Então, a queda das folhas ela está associada a uma adaptação das plantas na defesa contra a seca fisiológica, uma vez que o inverno, que dura cerca de 3 meses e é bastante rigoroso, a água congela no solo. Então, a água ela não tem essa infiltração tão intensa. Então, a árvore, como uma forma de defesa mesmo, né, para não ter tanta transpiração, vamos dizer assim, ela acaba perdendo, no caso, as folhas e só ficam os galhos. Já o clima temperado continental, são florestas boreal, basicamente, né, no hemisfério norte, é conhecido como floresta de coníferas ou ainda floresta boreal.
É um bioma predominante nas regiões localizadas em elevadas latitudes, cujo clima típico é o continental frio e polar. Então vocês estão vendo aí que na base, basicamente, dessas grandes montanhas, vocês começam a ver uma floresta de árvores, claro, né, floresta de árvores, mas essa árvore é um tipo como fosse um pinheiro. Elas resistem ao frio, ao intenso frio que tem ali no local. Apesar de não ter neve ali, né, na base das árvores, vamos dizer assim, quando existe um pouco de neve nesse local, essas árvores elas são tão fortes, com troncos tão grossos, que elas conseguem suportar o frio, né, do local. Tanto que o pinheiro, no caso, ele é uma árvore, uma planta símbolo do Natal, justamente numa época muito fria no continente europeu. Já o clima temperado continental, floresta boreal, agora no hemisfério sul, tem uma formação de vegetal de planície, com pouca árvore. Como pode ver aí, né, no caso, não existe quase árvore nenhuma, né, se não nenhuma, né, composta por herbáceas e pequenos bosques, similar à pradaria. Embora esse último tipo de planície, né, a pradaria, ocorre em climas mais úmidos, né, que chovem mais. Contém gramíneas mais altas em relação às estepes. Então aí existe um predomínio de uma pradaria, vamos dizer assim, gramínea, né, um pouco maior. Vamos dizer, um capim mais maior em relação a pradaria normal, né, a gramínea normal. Já aí o clima mediterrâneo, que fica ali próximo ao mar Mediterrâneo, é dividido em dois. O primeiro são os maquis, né, uma formação vegetal, né, da região mediterrânea e é composta por arbustos muito densos e de difícil penetração. Vocês podem ver aí, são meio que agarrados uns aos outros, ok? Mas não tem grandes árvores, são arbustos mesmo, são pequenos. E o clima mediterrâneo também de garriglas, da qual no caso é uma zona vegetal densa, podem ver aí, né, no caso árvores, né, um pouco maiores, né, constituído por arbustos, gramíneas principalmente localizadas entre o norte e o noroeste da África e sul da Europa. Okay? Então, basicamente, é um tipo de arbustos um pouco mais densos e uma vegetação também, né?